Dando continuidade aqui, a gente agora vai para a aula 3. Na aula anterior, a gente viu sobre velocidade, né? A gente viu que quanto mais lento, menos congelado fica, e quanto mais rápido, mais congelado fica. E agora nós vamos para a abertura da lente, tá bom? Introdução de abertura. Bom, pessoal, independente do equipamento que você esteja usando, se você está usando uma câmera profissional ou semiprofissional que dê para trocar as lentes, a câmera do seu celular também possui uma lente. Ultimamente, os smartphones têm vindo com mais de uma lente. E isso você precisa estudar antes, né, para saber qual lente que se adapta melhor ao seu uso, tá bom? Tem smartphones focado em selfie, tem smartphones focado para esportes, tem smartphones focados em paisagens. Então, antes de comprar um celular, verifique as especificações técnicas também, tá bom? Mas para ajudar, a gente vai estudar mais um pouquinho sobre isso. Bom, pessoal, aqui eu botei algumas imagens para fixar o conhecimento, né? Para a gente fazer a introdução do que é a abertura, tá? Por exemplo, na primeira imagem de cima, a gente vê ali, ó, f2.8, f4, f5.6, f8 e assim por diante. Vocês conseguem ver que à medida que o número vai aumentando, o círculozinho ele vai fechando, ele vai ficando cada vez menor. É o que acontece nas imagens de baixo, por exemplo. Na imagem da esquerda, a lente está bem aberta, tá? Na imagem do meio, ela está média. E na imagem da direita, ela está bem fechadinha. Essas configurações de f2.8, f4, f5.6, elas produzem um efeito na foto e a gente vai descobrir mais para frente, tá? A abertura também, pessoal, vocês podem encontrar na internet ou em explicações pelos seguintes termos, mas na verdade quer dizer a mesma coisa, tá? Por exemplo, aperture, abertura do diafragma, abertura da lente, abertura, é tudo a mesma coisa, tá bom? E para que serve a abertura? A abertura, pessoal, da lente, ela funciona basicamente dessa simples forma. Quanto menos aberta ela tiver, menos luz o sensor vai captar. Quanto mais aberta a lente estiver, mais luz o sensor da câmera vai captar, tá bom? Um exemplo simples da gente poder entender em relação à luz é o seguinte. Vamos imaginar que a abertura da lente seja igual a uma torneira. Quanto mais aberta ela tiver, mais água passa. Quanto mais fechada ela tiver, menos água passa. A luz é a mesma coisa, tá bom? Bom, mas afinal, para que serve a abertura, né, da lente? E a gente vai ver o seguinte, ó, o tamanho no canto esquerdo. O tamanho da abertura controla a profundidade de campo. Eu coloquei embaixo ali focal, né? Campo focal, a gente vai usar algumas vezes esse termo, tá? O campo focal. E eu dividi o focal com a letra F, que na verdade é o F que a lente usa para a gente dizer se ela está aberta ou se ela está fechada. F2.8, F4, F5.6, tá? E o F ali no canto direito, ó, vocês podem observar aquele macaquinho de pelúcia, por exemplo. O F, ele quanto maior, o F controla o que vai estar nítido além do assunto principal, tá? Esse assunto principal, entenda que é o macaquinho, tá bom? De pelúcia. Mas afinal, qual é o efeito, né, que o F dá, né? Qual é o efeito que a abertura da lente dá para a foto? E a gente vê o seguinte, e esse F, né, da abertura, a gente vai entender o seguinte, ó, quanto menor for o F, pessoal, menos nitidez a foto tem, tá bom? E quanto maior for o F,
mais nitidez a foto tem. Exemplos básicos. Quer dizer então que a minha foto vai estar desfocada? Não, não é bem isso. Nós vamos ver depois, numa aula seguinte, a respeito do foco. Mas é só para esmiuçar e detalhar um pouquinho mais. Mas, na verdade, você vai entender o que eu quero dizer. Por exemplo, nós temos, nas imagens da esquerda, nós temos uma flor bem focada, tá vendo? E a gente também tem uma estrela bem focadinha. Então, tudo que for além do assunto principal vai estar desfocado, menos nítido, tá bom? Então, quanto menor o F, menos nitidez além do assunto principal vai estar, tá bom? E nesse caso a gente pode utilizar ali 2.8, 1.4, tá bom? E quanto maior for o F, ou seja, quanto mais fechada a lente tiver, no ponto 11, 16, 22, mais nítido a foto vai ficar, tá bom? Ou seja, mais detalhes a foto vai ter, certo? E nesse caso, com o F bem fechadinho, com a lente bem fechadinha, a gente geralmente fotografa paisagens, porque a gente quer quanto mais coisas nítidas, melhor, né? E também ela serve para a gente fazer silhuetas. Quando a gente chegar lá em silhuetas, eu posso esmiuçar e detalhar um pouquinho mais como fazer. Mas basicamente você tem que fechar bem a sua lente, tá bom? Deixar o F bem fechadinho em 22, 16 e por aí vai. Certo? Caso eu não tenha entendido, volta um pouquinho, observa as imagens e vamos para frente. Bom, e agora a fixação. Então vamos lá, recapitulando. O F, a abertura da lente, a abertura do diafragma, no caso, ele vai determinar o quanto nítido a sua imagem vai ter além do assunto principal, tá bom? Agora nós vamos analisar algumas imagens para fixar o conteúdo. Bora lá!